A Bíblia traz a ideia do dízimo de várias formas. Existem vários conceitos de dízimo. Por exemplo, existe o dízimo na produção agrícola de uma pessoa. Existe o dízimo mesmo de animais. E muito popular, se escuta muito sobre o dízimo do dinheiro. Mas será que todos eles têm o mesmo valor? Todos eles vêm da Bíblia? E a quantidade que tem que ser dada, ela é relevante até o dia de hoje? Então vamos aprender isso e muito mais. Vamos começar pelo lado agrícola. A Bíblia claramente fala o seguinte: quando uma pessoa tem uma produção agrícola, o que ele tem que fazer? Uma primeira parte ele vai dar aos sacerdotes, aos Kohanim. Quanto ele tem que dar ao sacerdote? Está escrito que ele tem que dar 2% da produção dele. Então, vamos falar uma pessoa que ela tinha 100 laranjas, 2%, 2 laranjas, ele vai escolher, a pessoa tem o direito de escolher quem são esses sacerdotes e ele vai dar a eles essas laranjas, tá? A gente ainda vai ter que fazer a pergunta, até o dia de hoje, isso é válido? Mais tarde a gente responde isso. Porém, aqui você me fala, mas Rabino, isso aqui não é dízimo? Verdade, a própria Bíblia não utiliza a expressão dízimo. Em hebraico a expressão é terumá. Seria uma espécie de doação, doação ao sacerdote. Porém, logo após dar a terumá, essa doação ao sacerdote, a Bíblia fala pra gente do primeiro dízimo. O que é esse dízimo primeiro? Aqui sim a gente vai entrar no conceito de 10%. 10% da produção nós damos aos levitas. Os levitas que também fazem parte da mesma tribo dos sacerdotes, porém é uma divisão. Se você quer entender isso melhor, nós temos um vídeo no canal sobre os levitas. Então, se a gente faz a conta, ele tinha 100 laranjas, 2 ele deu para o sacerdote, ele ficou com 98. Agora, 9,8, 10%, ele dá para o levita. E esse levita que recebeu 9,8 laranjas, o que ele vai fazer com isso? Então você vai falar, calma aí, é dele? Não completamente. Por quê? Porque a Bíblia fala pra gente que o levita, ele tem que dar o dízimo daquilo que ele recebeu para o sacerdote. Das 9,8 laranjas que ele recebeu, ele vai ter que dar 0,98 laranjas para um sacerdote. No final das contas, se a gente não fala de uma forma exata, só aproximado, a gente está falando que o sacerdote ele ganha cerca de 3% da produção, o levita ele fica, no final das contas, com cerca de 9% da produção, mas não terminou. Olha só o que acontece, agora preste bem atenção. A Bíblia, ela fala pra gente de um ano sabático, ou seja, existe um ciclo bíblico de anos. Esse ciclo, ele vai ter uma importância fundamental no termo do dízimo, porque veja bem, a Bíblia fala pra gente que existe um segundo dízimo que ele é comido em Jerusalém pelo dono da produção. Quer dizer que o dono das laranjas, que ele deu 2 laranjas para o sacerdote, ele deu 9,8 laranjas para o levita, o que sobrou, ele vai novamente calcular o dízimo, tá? A gente estaria mais ou menos em 88 laranjas, então mais ou menos 8,8 laranjas ele levaria para Jerusalém, e lá ele comeria a produção agrícola dele junto ao grande templo. Então, mas isso não acontecia em todo o ciclo dos 7 anos sabáticos. Aconteceria no primeiro ano, no segundo, no quarto e no quinto anos. Aí você me faz a pergunta, o terceiro e o sexto ficou faltando. Verdade, aqui a Bíblia entra em algo fundamental. Ela diz assim, no terceiro e no sexto ano, você vai dar esse dízimo, o mesmo valor, essas 8,8 laranjas, você vai dar ao pobre.
Que pobre? Aquele que você escolher. Ele é obrigado a comer em Jerusalém? Não. Você simplesmente dá para ele, para a família dele. Agora pensa só, até agora eu falei o quê? Uma quantidade de 100 laranjas. Um produtor, ele tem muito mais. Então ele consegue ajudar, às vezes, centenas de pessoas com esse dízimo de pobres. E o ano sabático? O ano sabático, a terra vira de todo mundo. O que significa isso? A produção agrícola de uma pessoa, qualquer pessoa pode entrar no campo e recolher. Essa lei, essa última lei que eu estou falando agora do ano sabático, vale até o dia de hoje. Isso é algo fantástico. É curioso saber que isso acontece na terra de Israel. Ou seja, tudo que eu falei até agora de produção agrícola é uma lei que só vale para a produção agrícola na terra de Israel. Então a gente falou sobre doações, falamos sobre o dízimo do levita, o próprio dízimo que o levita dá ao sacerdote, o dízimo que é comido em Jerusalém e o dízimo que é dado aos pobres. Agora, veja bem, o que acontece se uma pessoa tem uma produção muito grande? Ele vai comer 10 toneladas de batata em Jerusalém? Ele não vai conseguir fazer isso. O que era permitido ele fazer? Era permitido ele trocar essas batatas, as laranjas, o que for, por dinheiro, e esse dinheiro ele convidava as pessoas para consumir junto com ele em Jerusalém, e se era demais, ele deixava para as pessoas de Jerusalém, ou para outras pessoas que estão visitando, ou seja, acabava que muitas vezes o segundo dízimo, ele também era utilizado para pobres, e assim eles iam para Jerusalém, e lá eles podiam comprar comida com essas moedas que eles receberam, com esse dinheiro, e eles, a única condição, comer em Jerusalém. Você me pergunta, e nos dias de hoje, isso ainda acontece na terra de Israel? Veja bem, somente na terra de Israel. Então, por um lado, até o dia de hoje, nós fazemos essas doações, porém, com algumas ressalvas. Por quê? Porque os sacerdotes, hoje em dia, são considerados que eles estão impuros e aquela doação que nós chamamos de terumá tem que ser comida com pureza. Então, esses 2% na prática, eles são separados, mas eles são guardados, na verdade, não são dados para ninguém, simplesmente são separados porque não há como consumi-los. A parte do levita, ela pode ser dada ao levita, ou uma pessoa pode falar, se um levita me comprovar que ele é levita garantido, nós somos obrigados a dar para o levita. Se não há um levita que possa comprovar isso, então até o dia de hoje não há obrigação de dar ao levita. Mais uma vez, o motivo é que nós não temos certeza absoluta que essa pessoa é levita. Muito bem, a parte que cabe em Jerusalém, o segundo dízimo, ela só é válida na época do grande templo. Então, mais uma vez, essa parte, hoje em dia, ela é cumprida de outra forma, mas a parte dos pobres, ela segue. E aqui você já vê uma luz sobre essa ideia do dízimo, o dízimo para os pobres. Aqui a gente falou até agora da produção agrícola, que essa produção é uma produção que parte dela nós damos aos pobres pensando que eles não têm o que comer, suas famílias, então vem Deus e nos obriga a fazer isso. Existem outros tipos de dízimo, por exemplo, o dízimo de animais. A Bíblia conta pra gente, quando uma pessoa tem um rebanho, ela vai pegar em determinadas épocas e ela vai separar um de cada 10 animais, e na época do grande templo ela iria levar esse animal para o grande templo e seria feita uma oferenda a Deus. Quando não há o grande templo, se espera que esse animal tenha algum defeito que impediria ele de ser levado ao grande templo e aí ele pode ser consumido por qualquer pessoa. Muito bem, mas agora nós entramos numa questão que talvez é uma questão que você se faz. E o dízimo que a gente fala de dinheiro, ele existe na Bíblia ou não? Ele também é um dos preceitos que Deus obriga a gente a fazer ou não? É só na terra de Israel como a produção agrícola? Então vamos lá.
A ideia do dízimo monetário, nós, por exemplo, vemos em Abraão. Abraão, depois de vencer a guerra sobre aqueles 4 reis que lutaram contra 5 reis, ele recebe muito dinheiro, ele não quer ficar com todos aqueles despojos de guerra. Quando ele encontra Malquitzedek, está escrito que Malquitzedek, ele tinha um nível de sacerdote, e vai Abraão e dá presentes, doações para Malquitzedek. Você já vê aqui uma alusão ao tema dízimo, e agora um dízimo um pouquinho diferente, mas veja bem, explicitamente a gente vai ver em Jacó. Jacó, ele está numa situação de perigo, ele foge de casa, o seu irmão Esaú quer matá-lo, e ele faz uma promessa a Deus: Deus, se você cuidar de mim, me guardar, e eu poder voltar para cá, para a terra de Canaã, com saúde, tudo bem, tudo que eu receber, eu vou dar o dízimo. Para quem ele vai dar o dízimo? Não tem como dar o dízimo para Deus. Então, Jacó está querendo falar que ele vai fazer essa obra social. Ele vai ajudar com o dinheiro que ele tem as pessoas pobres. Não importa quanto dinheiro ele ganhar, ele vai querer ajudar as pessoas. Muito bem. Então, aqui a gente está vendo uma fonte bíblica muito antiga do dízimo monetário. Porém, saiba de algo, o dízimo monetário é diferente do agrícola. Eu vou te falar em 2 sentidos. Por um lado, ele só é costume, não é um preceito bíblico. Nós nos inspiramos na vontade do Criador que aparece na Bíblia para dar o dízimo do monetário, mas ele não tem o mesmo status desse dízimo agrícola que é dado na terra de Israel. Além disso, a segunda diferença é que não é só na terra de Israel, ou seja, toda pessoa que quer fazer parte dessa bondade fascinante, tão importante, ela pode e deve fazer esse costume, porque dar para as pessoas que estão necessitadas é muito importante. Então, veja bem, a gente falou aqui 2 coisas. A primeira, não é obrigação, é um costume, só que é um costume muito sagrado. Por isso a gente sim costuma fazê-lo. A segunda coisa que a gente está falando é que ele é válido, esse costume, em todas as partes do mundo. E não só para quem tem campo, não só para quem tem produção agrícola. Ou seja, uma pessoa recebe um salário, uma pessoa faz um investimento e ela ganha dinheiro bem com esse investimento. Qual uma forma até de agradecer a Deus? Ele pega e ele faz a conta certinho do lucro líquido que ele vai ter. Vou te explicar. Imagina só uma pessoa que o salário dela são 11 mil reais, o que isso é generoso, tá? 11 mil reais. R$1.000 foi para o imposto de renda. Quanto sobrou para ele? 10 mil reais. Então, o salário líquido dessa pessoa, eu sei que ele tem que pagar a conta de luz, pagar a escola dos filhos, etc. Mas o salário que chega na conta dele são 10 mil reais. Sobre esses 10 mil reais, a pessoa que quer cumprir esse costume, ela vai pegar R$1.000, o dízimo, exatamente 10%, e ele vai distribuir. Ele vai distribuir para causas, para pessoas necessitadas, com fome, para causas de pessoas que estão enfermas. Também há a permissão da pessoa utilizar o dízimo para causas espirituais, para que, por exemplo, a palavra de Deus seja cada vez mais e mais difundida. Isso são, então, eu dei aqui 3 ideias de como uma pessoa pode e deve utilizar o dízimo dela. Muitas pessoas me perguntam se eu tenho pais que estão passando fome, que estão em necessidade. Isso é considerado dentro da família? Não vale. É claro que vale. Não só vale, como é preferencial. A Bíblia afirma para a gente que se você tem dinheiro para ajudar outras pessoas, começa ajudando as pessoas próximas a você. Pode ser seus pais, pode ser irmãos, tios, até mesmo amigos muito próximos. Se você sabe que, Deus me livre, eles estão passando por necessidades, ajude eles com o seu dízimo, e você está utilizando o seu dízimo da melhor forma possível. Há uma promessa fantástica para quem dá o dízimo, e não só o dízimo
como a gente falou, agrícola, o dízimo monetário. Está escrito aser de o dízimo. Só que em hebraico, a palavra aser, dízimo, ela é muito parecida, são na verdade a mesma raiz da palavra ashir, rico. Então, a Bíblia quer ensinar para a gente que dê o dízimo para você receber muito mais de Deus, ou seja, há uma promessa divina que aparece explicitamente que com relação ao dízimo, Deus fala, você pode me testar, você pode ver se você não vai acabar recebendo muito mais, muitas bênçãos, até que você não vai conseguir mais se expressar de tão abundante que é essa bênção, e você vai falar, dai, baixa de tão grande é a bênção que Deus dá. Então aqui uma promessa bíblica de quem dá vai receber em troca muito mais. Então a gente vê aqui a importância que Deus dá exatamente para a gente nunca deixar de pensar no próximo.